Olá, muito boa tarde. São 13 horas e 51 minutos pontualmente no horário de Brasília. E a partir de agora, você confere notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 10 de maio. E eu começo essa edição com um alerta. O mundo terá mais de 1 bilhão de pessoas obesas em 2030. E esse número representa 18% da população adulta de todo o planeta. A estimativa é de um levantamento publicado pela Federação Mundial de Obesidade. O estudo mostra que os países não alcançarão a meta da Organização Mundial da Saúde de interromper o aumento da obesidade até 2025. O contingente de indivíduos nessas condições deve praticamente dobrar em relação aos 511 milhões de obesos registrados em 2010. Apesar de registrar índices altos, a taxa de obesidade está em estabilidade em alguns países da Europa e da América do Norte. Mas em regiões de baixa e média renda, esse percentual aumenta cada vez mais rápido. O continente americano continua apresentando os maiores índices, porém não há prognósticos desses números aumentarem desenfreadamente nos próximos anos. Já no continente africano, a previsão é de que 91 milhões de pessoas se tornem obesas até o final desta década. O cenário também preocupa no Brasil, pois metade das mulheres e homens adultos vivem acima do peso. Segundo o levantamento, 30% da população do país terá problemas com a obesidade até 2030. E agora uma informação de utilidade pública. Começa hoje o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022. O prazo para se inscrever vai até o dia 21 de maio. E para participar, o candidato deve se cadastrar na página do participante do Enem. Este ano a taxa é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 27 de maio, por boleto, Pix ou cartão de crédito. Estudantes que conseguiram o direito à isenção da taxa também devem fazer a inscrição neste prazo. E olha só que curiosa essa notícia. Duas cidades brasileiras, uma do Ceará e a outra do Piauí, estão em disputa, por terras que ficam na fronteira dos dois estados. O caso, inclusive, já foi parar na Justiça. O processo corre no STF desde 2011, quando a Procuradoria-Geral do Estado do Piauí reivindicou áreas situadas na divisa entre estados, onde estão situados 13 municípios cearenses. A governadora do Ceará, Isolda Sela, do PDT, disse que defenderá o seu estado. O atual limite entre os dois estados foi traçado em 22 de outubro de 1880, com a publicação de um decreto imperial. Essa disputa acontece há anos. Alguns dos primeiros capítulos se desenharam a partir de 1920, quando, em comum acordo, os estados deixaram que o governo federal fizesse um levantamento geográfico da região para definir as fronteiras, mas a revisão cartográfica não foi feita. Desde essa época, vários pontos continuaram indefinidos. Áreas conhecidas como Serapió e Piocerá, localizadas na Serra de Ibiapaba, permaneceram sob disputa. Com a decisão do Piauí de levar a questão para o STF, foi abalado o acordo que os estados tinham firmado em 2008. O estado diz que as áreas se tornaram um problema por não estarem definidas a sua real localização e as fronteiras devem acompanhar as divisas geográficas marcadas no território entre os dois estados. O Ceará também diz que a indefinição afeta a manutenção de equipamentos públicos. A decisão também pode transferir 122 quilômetros de estradas, 87 torres eólicas, 191 poços e 1.000 estabelecimentos agropecuários da região, que atualmente pertence ao Ceará, para o Piauí. Em sua defesa, o Ceará reivindica que a dimensão sociocultural deve ser considerada na decisão. Em 2019, a ministra Carmen Lúcia determinou que o Exército fizesse uma perícia nas áreas. Forças políticas do Piauí acreditam que o resultado dessa análise beneficiará o estado.
Os municípios cearenses que podem ter áreas transferidas ao Piauí são Carnaubal, Crateús, Croatá, Guaraciaba do Norte, Granja, Ibiapina, Ipueiras, Ipaporanga, Poranga, São Benedito, Tinhaguá, Ubajara e Viçosa do Ceará. E em Cabu, um grupo de afegãs, a maioria com o rosto coberto, protestou nesta terça-feira contra a decisão do regime talibã de tornar obrigatório o uso do véu em público para as mulheres. A vida das mulheres segue perdendo terreno no Afeganistão. O Talibã tornou obrigatório o uso do véu integral em público, o que motivou nesta terça-feira um protesto de pelo menos 12 afegãs na capital Cabul, a maioria com o rosto descoberto. O grupo conseguiu caminhar por 200 metros antes de ser dispersado pelas forças do regime, que também mandaram a imprensa parar com a cobertura da manifestação. O decreto, que ordena as mulheres a se cobrir da cabeça aos pés, incluindo o rosto em público, foi publicado no último sábado. Os talibãs afirmaram que, em nome da tradição, preferem a burca, véu integral normalmente de cor azul que cobre integralmente as mulheres e tem uma grade na altura dos olhos. Mas explicaram que outros véus, que deixam apenas os olhos descobertos, também serão tolerados. O regime pediu ainda às mulheres, caso não tenham um motivo forte para sair, que permaneçam em casa. Queremos viver como seres humanos, viver como criaturas nobres, não viver cativas em um canto da casa, não ficar presas na jaula de casa e nossos maridos irem implorar por comida. Nós não desejamos dias assim. Entre o fim do governo talibã em 2001 e a saída do Afeganistão das últimas tropas estrangeiras no ano passado, as afegãs voltaram a estudar e foram integradas ao mercado de trabalho, apesar do forte conservadorismo do país. Mas, desde agosto de 2021, a realidade mudou com a volta do regime. Os islamitas excluíram progressivamente as mulheres dos empregos no setor público, proibiram que frequentassem o ensino médio e restringiram os direitos de deslocamentos. O engenheiro Victor Correia Espanha será o primeiro turista espacial brasileiro. Ele vai participar do 5º voo tripulado da empresa espacial norte-americana Blue Origin. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Segundo brasileiro no espaço, o primeiro como turista. Nesta segunda-feira, a Blue Origin, empresa aeroespacial criada pelo magnata Jeff Bezos, anunciou a equipe que vai participar do seu 5º voo tripulado. O mineiro Victor Espanha, um engenheiro de produção de 28 anos, foi confirmado no grupo e será o primeiro criptonauta da história. Isso porque o jovem conseguiu um lugar no voo com a ajuda da Crypto Space Agency, uma aliança que tem como objetivo aliar a tecnologia da indústria espacial ao poder financeiro dos mercados de criptomoedas para impulsionar a inovação. Espanha comprou um token não fungível, o chamado NFT, pensando na valorização potencial, e acabou sorteado para ser parte da tripulação. Segundo o comunicado da Blue Origin, a data do voo será anunciada em breve. Até o momento, apenas o então astronauta Marcos Pontes, em 2006, foi o único brasileiro a viajar ao espaço. A Blue Origin já levou 20 pessoas acima da linha de Kármán, que marca o início do espaço, segundo a Convenção Internacional, a 100 km de altitude. O foguete New Shepard é totalmente reutilizável, não libera gases de efeito estufa na atmosfera e contou com o próprio Bezos no primeiro voo tripulado em julho do ano passado. Então, boa viagem para o brasileiro. E essa edição termina aqui, mas eu convido você a continuar ligado em nossa programação. Até mais!